Olá! O que eu quero mostrar hoje é um livro chamado Lições que o Ministério Ensina. Esse livro foi escrito pelo meu pai, o pastor Isaías Batista dos Santos, em 1980. Nesse livro, conta, pelo próprio título, as lições que o ministério dele ensinou. Que ministério é esse? Ele era pastor evangélico. Então, ele dedicou a vida dele para falar de Jesus. E também nesse livro, ele conta um pouco da história da nossa família, desde o seu nascimento, e também fala um pouco dos filhos, de tudo que ele viveu até 1980, que foi o ano que ele escreveu. Inclusive, ele escreveu todo à mão, ele tinha cadernos, e nesses cadernos ele escrevia contando toda a história. E foi a minha mãe, a dona Nívia Minas Novas Batista dos Santos, que datilografou todo o livro antes de enviar para a editora. Então, ele realmente só foi publicado em 1981. Foi publicado pelas oficinas da JUERP, que é a Junta de Educação Religiosa e Publicações. E a sua capa foi feita por Nilceia, e ela, utilizando a questão do ministério, ela mostrou essa flor, que ela é uma flor que tem rosas, porém tem espinhos, muitos espinhos, que significa que o ministério ele tem dificuldades, mas também ele produz frutos, produz flores muito bonitas. Então é uma planta muito bonita que ela escolheu para a capa. A revisão literária foi pelo pastor João Alves Feitosa e ele foi escrito lá em Rui Barbosa, na Bahia. É uma pequena cidade no interior da Bahia, fica a cerca de 360 quilômetros de Salvador. Bom, no índice do livro, ele apresenta primeiro uma dedicatória. Essa dedicatória foi feita à minha mãe, Então ele escreve aqui: a minha esposa, Nívia Minas Novas Batista dos Santos, companheira e grande ajudadora neste bendito ministério, e aos nossos filhos, Helenaide, Helenauro, Isanias, Mirtes, Evandro, Nívia, Josenias, Luísa, Valquíria, Isaías, Rosali, Estela e Alcima, que sou eu que estou aqui contando a história. Então, como demonstração de grande estima, dedico esse livro, o autor. Então, assim ele fez a sua dedicatória. Depois vem a apresentação do livro. Essa apresentação, ela foi feita por um grande amigo dele, o pastor Belmiro Sampaio. Nessa época, o pastor Belmiro morava em Salvador. E ele escreveu isso em setembro de 1980. Ele escreveu essa apresentação. Essa apresentação diz o seguinte: pediu-me o reverendo Isaías Batista dos Santos que escrevesse algumas palavras à guisa de apresentação do livro Lições que o Ministério Ensina, em que ele relata com fidelidade as lições que o Ministério do Evangelho lhe ensinou. Objetamos: não sendo eu escritor nem pessoa conhecida no mundo das letras, não teria sentido uma apresentação feita por mim. Não consegui, todavia, convencer o pastor Isaías de que a outro deveria ser conferida a tarefa de escrever a apresentação. Alegou que, sendo eu o obreiro de mais longo relacionamento com ele, cerca de 50 anos, fazia questão que sobre mim ficasse a incumbência, sobremodo honrosa para mim, de apresentar o livro. Fiquei sem argumento. Efetivamente, meu relacionamento com o pastor Isaías remeta aos idos de 1931, quando iniciei estudos no Colégio Taylor Egídio de Jaguaquara, Bahia. Isaías, bem jovem, atuava no campo da Associação Batista Jaguaquarense, lá para os lados de Ingazeira, Ipiúna, Baixão do Ouro e outros lugares dos arredores. Eu, como aspirante do Ministério da Palavra, ia pregar naqueles lugares, começando assim meu conhecimento e camaradagem com o jovem e intrépido evangelista que se tornaria, depois dos estudos em Jaguaquara,
e em seguida em Recife, o hoje conhecido e estimado homem de Deus, autor deste livro. O pastor Isaías é um tanto mais jovem do que eu, e ele se converteu mais cedo e logo se revelou espírito combativo e interessado na evangelização. Embora não pudesse de logo transferir-se para Jaguaquara, a fim de preparar-se para o ministério da palavra, de vez que seu genitor a isso se opôs, conseguiu realizar esse desejo, mais tarde, naquela cidade, transferindo-se depois para Recife. O jovem crente fervoroso e dinâmico não ficou parado, tornou-se evangelista e, com todo o entusiasmo de sua juventude, pregou o evangelho e ganhou almas, para só 10 anos depois ser ordenado ao ministério da palavra. Quando Isaías Batista dos Santos chegou a Recife para estudar no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em 1936, já me encontrou como veterano nessa instituição. Isaías, embora tivesse chegado da Toca da Onça, Jaguaquara, que é uma cidade lá do interior da Bahia, não chegou onça, como os seminaristas mais velhos da casa costumavam chamar os novatos. Ele soube logo relacionar-se com a turma e granjear a estima dos colegas e professores, renovando-se desse modo nosso relacionamento iniciado nos sertões da Bahia. Não tardou que Isaías se tornasse pregador solicitado pelas igrejas, vindo a se tornar auxiliar no pastorado da Igreja Batista de Água Fria, onde granjeou um largo círculo de estima que, segundo creio, até hoje continua, apesar de tantos anos decorridos. Deixei o seminário em 1938 para assumir o pastorado da Igreja Batista de Juazeiro, na Bahia. 2 anos depois, o pastor Isaías voltou também e assumiu o pastorado da Igreja Batista de Serrinha, na mesma associação de igrejas a que pertencia de Juazeiro. Atuamos juntos no campo associacional, nas convenções, em organizações de igrejas, em séries de conferências e em muitas outras atividades da causa. Depois, pastoreei a Igreja Batista de Castro Alves e Isaías pastoreou a Igreja Batista de Rui Barbosa, na mesma região do estado. Preguei nas igrejas de Serrinha e Rui Barbosa, onde Isaías era pastor, e ele pregou nas igrejas sob meu pastorado, de sorte que sempre estávamos irmanados na seara bendita. O pastor Isaías deixou o campo da Bahia e transferiu-se para Goiás. De lá esteve no Espírito Santo, onde realizou um grande ministério por um período de quase 5 anos, voltando depois para Goiás, tendo uma fecunda atuação naquele campo, como pastor das igrejas de Ipameri, Ceres, Fama e Anápolis. Foi eficiente secretário executivo do Campo Batista Goiano. Enquanto ele estava nesse campo, eu, que pastoreava a Igreja Batista de Tapajipe, em Salvador, fui convidado para fazer uma visita a esse campo do Brasil Central. Foi talvez a experiência mais agradável e abençoada que aconteceu no meu ministério. Isaías Batista foi o meu hospedeiro e cicerone. Preguei em várias igrejas. Assisti à convenção estadual em Ipameri, tendo falado várias vezes aos convencionais e travei conhecimento com um excelente grupo de obreiros. Julgava o pastor Isaías Batista colado no campo goiano tal a vinculação que já fazia muitos anos mantinha com a gente goiana, quando fui surpreendido com a notícia, para mim muito auspiciosa, de que ele voltara à Bahia e assumir o pastorado pela 2ª vez da Igreja Batista de Rui Barbosa, que ele encontrou muito fraca e, com a graça de Deus, ergueu de novo o trabalho ao seu primeiro esplendor, unificando a família batista e desenvolvendo o patrimônio da igreja e o seu crescimento espiritual. Encontrei-me com o pastor Isaías Batista por ocasião da convenção na cidade de Jequié, em julho de 79, e convidei-o a fazer uma série de conferências na Igreja da Reconciliação em Salvador. Ele prontamente aceitou o convite e tivemos-lo por 1 semana em nosso lar, acompanhado de 2 de suas filhas, as quais colaboraram na evangelização com excelentes resultados naquela semana abençoada.
Em julho de 1980, no meu regresso de Toronto, onde fui participar do Congresso da Aliança Batista Mundial, tive a oportunidade de pregar na Igreja Batista de Rui Barbosa, em festiva reunião em que foram comemorados 40 anos de consagração ao ministério do pastor Isaías e, simultaneamente, 50 anos de atividades evangelísticas deste obreiro. Por aí se vê que o companheirismo entre mim e o pastor Isaías Batista vem de longe, e a proporção que os anos correm cada vez mais se consolida e robustece. E não fica só nisso. Há certas coincidências entre minha vida e ministério e a vida e ministério do pastor Isaías. Ele teve uma infância e adolescência marcadas pelo sofrimento. Eu as tive nas mesmas proporções, agravadas pela circunstância da enfermidade. O pastor Isaías foi estudante pobre e por longos anos de vida não conheceu a abastança. Eu fui paupérrimo e com os mais ingentes sacrifícios consegui dar os primeiros passos nos estudos e emergir da situação de quase penúria em que vivia. O pastor Isaías é chefe de numerosa família e tem seus filhos todos crentes e já encaminhados na vida. Minha família também é numerosa, meus filhos são crentes, quase todos formados e outros já em via de conclusão de curso e com suas situações de vida definidas. Muitas outras coisas poderiam ser mencionadas, não fosse o inconveniente de tornar muito extensa essa apresentação. Dados os esclarecimentos acima, ressalta-se que não é de mim que proponho falar, e sim do pastor Isaías. As referências aí às situações pessoais minhas prendem-se à circunstância de meu relacionamento já vetusto com esse obreiro do Senhor. A vida do pastor Isaías constitui-se verdadeiro milagre do poder de Deus e das bênçãos do Evangelho. Sua infância foi difícil e sofrida. Sua adolescência e juventude foram marcadas por profundas provas e, por vezes, amargas experiências. Ao longo do seu ministério, tem enfrentado dificuldades e perseguições. Foi severamente acidentado em atividades evangelísticas em Goiás. Seus recursos materiais nunca foram abundantes. Chefe de numerosa família, mudando muitas vezes de campo e de pastorado. Mesmo assim, o pastor Isaías veio a tornar-se um dos mais conspícuos obreiros de nossa denominação, conhecido e admirado como pregador e obreiro de nossa denominação, como pregador e como líder, assentando-se nos altos círculos da liderança batista nacional e atuando e presidindo nos centros universitários, como aconteceu em Anápolis, Goiás. Nessa cidade, a Igreja Presbiteriana Independente realizou um importante concurso no mês do lar em 1977, para indicar a família modelo entre os evangélicos de Anápolis, tendo sido a família do pastor Isaías a escolhida e homenageada. O pastor Isaías tem, sobretudo, duas grandes preocupações e dois grandes amores: o ministério que recebeu do Senhor e sua família. Não conheço nenhuma outra família em que se cumpra mais literalmente a bem-aventurança mencionada no Salmo 128, de 1 a 4. Vamos fazer a leitura deste salmo. A felicidade do homem que teme a Deus. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Também não conheço ninguém que tenha sido mais abençoado no ministério. Nas lições relatadas neste livro está o que foi o pastorado de Isaías Batista em Serrinha e por toda a parte onde ele tem servido. Sempre suas igrejas crescem, desenvolvem-se, integram-se na vida denominacional. Tem sido assim na Bahia, no Espírito Santo e em Goiás. Este livro relata experiências vívidas e vividas por um homem de Deus no exercício do ministério da palavra. A narrativa alega o fato, dá o depoimento de quem viveu a situação descrita sem floreios nem coloridos.
às vezes em gritante crueza, como é o caso de sua pobre e sofrida infância e adolescência. Mas quanta beleza há nesse depoimento franco, espontâneo e realista do que tem sido a experiência do escritor na militância do pastorado. Quem se propuser ler o livro Lições que o Ministério Ensina, vai até o fim e se sentirá altamente compensado. Se não puder ler em um fôlego, falo-á por etapas, mas há de ler com atenção, e estou certo que em determinados momentos o leitor sensível há de emocionar-se até as lágrimas, com o testemunho de quanto Deus pode fazer por um homem que nele confia inteiramente e se dedica à sua bendita obra. O pastor Isaías tem vivido só do ministério. Experiências como as que o pastor Isaías relata, depoimentos como ele presta, testemunhos que ele dá, tudo se encontra neste livro, de maneira tão encantadoramente franca, que servem de inspiração para quem leia e sinta a mão divina sobre a fragilidade de um homem. Aquela criança doente, desprezada e infeliz, que desejava morrer, foi transformada pelo poder do Evangelho num homem forte, lutador de muitas pugnas da fé. Aquele adolescente que chegou a sentir um travo de frustração quando lhe foi negado o direito de estudar, Deus transformou num homem inteligente, atilado, de espírito penetrante, capaz de embrear-se com príncipes do ministério evangélico. Aquele tabaréu de engazeira e da toca da onça se fez, por graça de Deus, um homem ilustre com entrada franca não só nos meios evangélicos, mas também no meio secular. Líder autêntico, orador festejado, presença solicitada nos congressos da mocidade e em outros ambientes sociais. Aquele jovem pobre que se casou sem recursos, sem eira nem beira, sem seguros nem garantias, criou numerosa família, educou os filhos, conseguiu adquirir um regular patrimônio e chegar a uma situação econômica estável, sem dívidas, conservando seu nome honrado, querido e respeitado. Seus filhos estão formados e bem encaminhados na vida. Um deles lhe segue os passos nos caminhos do ministério. Não é tudo isso maravilhoso? Agora já se adentra na velhice, com o pão garantido e sem preocupações pelo dia de amanhã. Se essa vitória não é milagre, eu não sei mais o que o seja. Homens do estalão de Isaías Batista dos Santos devem narrar suas experiências, porque servem de estímulo e incentivo aos que têm de palmilhar, ou talvez já estejam palmilhando, os mesmos caminhos, porque esse admirável homem de Deus tem andado, para que cumpra o que vem recomendado em Hebreus 3, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Salvador, setembro de 1980, Belmiro Sampaio, pastor. E assim ele conclui a apresentação.